Uma boa noite, este é o programa Contraponto do nosso canal Alexandro Alves, Arte, Cultura e Sociedade. Este programa deve ir ao ar sempre no dia 30 de cada mês, porém, o mês de maio é um mês completamente especial, porque no dia 22 de maio é exatamente a data de nascimento de Richard Wagner. E por conta disso, o programa que deveria ser no dia 30 de maio foi adiantado para o dia 22 de maio, data do nascimento dele, de Richard Wagner, 22 de maio de 1813. Vamos à vinheta do programa. Então, em 22 de maio de 1813, na cidade de Leipzig, Saxônia, na Alemanha, nasce o pequeno Wilhelm Richard Wagner. Olha o alemão aí. Então, Richard Wagner, ele é filho de Friedrich Wagner e Johanna Rosina Wagner, nascida Betz. Desde cedo mostrou aptidão para o teatro, não para a música. Ele amava a literatura e o teatro. Ele só vai se aproximar da música aos 18 anos, quando escuta a Nona Sinfonia de Beethoven. É a partir daí que ele começa a levar a sério realmente o intento de tornar-se um compositor. E Wagner era muito romântico. E quando falamos de artista romântico, queremos dizer artista no século XIX, comprometido também com mudanças sociais, com a política. Ele, desde cedo, foi um revolucionário com amplas ideias anarquistas e, por vezes, socialistas. E, sendo assim, o intento da obra wagneriana não é a arte por si só. É uma modificação da sociedade através da arte. Ele tem esse desejo que, conforme sabemos, é típico dos românticos, que são artistas e políticos como Victor Hugo, como Lord Byron e tantos outros artistas que se empenhavam em causas sociais. No caso de Wagner, ele se envolveu em lutas políticas com frequência e, por conta disso, precisou ser exilado na Suíça, porque estava sendo caçado na Alemanha com ameaças de ser preso por ter participado da Revolução de Dresden em 1848 e 1849, ao lado de anarquistas como Mikhail Bakunin. Então ele se vê proscrito da Alemanha e, na Suíça, ele engendra um plano de modificação do status quo social e da arte a partir do fracasso da Revolução de Dresden. Esse plano, ele tinha a ver com uma modificação social muito intensa, a partir dos dramas musicais wagnerianos. Segundo ele, bastaria apenas uma única apresentação do Anel dos Nibelungos para que as massas se revoltassem contra seus patrões. Não é interessante isso? Como todo revolucionário, Wagner tem, e é bastante perdoável, essa ingenuidade, essa segurança que parece que vem do coração mesmo, do desejo de modificar, que evidentemente não é reprovável, claro, mas como a história sempre demonstra, é quase sempre um desejo bastante infantil do artista, modificar a sociedade, sobretudo a sociedade burguesa, que é uma sociedade amebiana. Ela se modifica a cada empurrão que algum revolucionário lhe dá. Ela se adapta a esse empurrão.
E Wagner e outros revolucionários como Marx, se perceberam isso, não levaram isso muito em conta. Ainda continuaram com a ideia de que o proletariado iria se revoltar contra seus opressores. E é nesse clima de revolução que Wagner escreve O Anel dos Nibelungos. O Anel dos Nibelungos está cheio de passagens contra o capitalismo, contra a rigidez das formas socialmente aceitas de amor. É uma obra contra o casamento. É uma obra onde o personagem principal, Siegfried, é filho de um adultério incestuoso. Seus pais são irmãos gêmeos. Enfim, Wagner subverte toda a noção de lógica e de ordem social para compor um drama cósmico em 4 partes, que é o Anel dos Nibelungos, né? Esse Anel dos Nibelungos. As suas 4 partes são o Ouro do Reno, que Wagner chamava de prólogo, em 4 cenas, a Valquíria, a primeira parte, Siegfried, a segunda parte, e Crepúsculo dos Deuses, a terceira parte. A música do Anel é sempre uma música que está sempre no vermelho. Ela é sempre forte desde o início, desde o simples prelúdio do Ouro do Reno, que nós vamos analisar após esse vídeo, em um outro vídeo, até a sua conclusão com a destruição dos deuses no Crepúsculo dos Deuses. É uma música que sempre está com o sinal vermelho ligado. Uma música muito forte, extremamente forte. E foi uma música que influenciou toda uma geração de artistas, não apenas compositores, no século XIX. Compositores como Mahler, como Bruckner, como Richard Strauss, são wagnerianos em maior ou menor grau. Autores como Marcel Proust, como James Joyce, como Virginia Woolf, como Bernard Shaw, vão beber muito da técnica wagneriana do leitmotiv. Filósofos como Nietzsche vão amar as teorias estéticas e a música de Wagner e depois renegá-las até certo ponto. E, enfim, Wagner ele vai estender sua influência para todo o século XIX, pós ele, até em torno da década de 30 do século XX. É uma influência gigantesca. E sua obra mais conhecida é exatamente O Anel dos Nibelungos, essa tetralogia, como os franceses gostam de chamar, mas que Wagner chamava de trilogia com prólogo. E a tetralogia, vou me referir aqui ao termo francês mesmo, né? A tetralogia, ela tem como uma de suas partes mais famosas a Cavalgada das Valquírias. É uma obra que Wagner não queria inicialmente que fosse tocada separada da ópera, ou do drama musical, como Wagner gostava de se referir à sua produção da terceira fase, né? Tristão e Isolda, Mestres Cantores, Parsifal e a tetralogia, os 4 dramas da tetralogia, o Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses, Wagner denominava de dramas musicais, e no caso dos Mestres Cantores, uma comédia musical, já como uma oposição à ópera italiana. A diferença de ópera e drama musical não é o cerne aqui do nosso vídeo, pode ficar para depois. Mas, inicialmente, Wagner não queria que esse trecho, a Cavalgada das Valquírias, fosse separado da ópera. Quando a obra estreou em 1870, em Munique, ainda não como parte do Anel, ela fez um imenso sucesso exatamente nessa parte.
E as pessoas queriam ver essa parte separada da ópera nos concertos. Como a ópera tem quase 4 horas, executá-la sempre é algo impraticável. Então, aquele trecho em particular, que dura mais ou menos, na ópera, cerca de 8 minutos, as audiências sempre importunaram Wagner com cartas, com pedidos, né? Chegava direto na casa dele, cartas, pedindo que ele fizesse um arranjo apenas orquestral daquela cena, para que essa cena fosse representada em concertos. Wagner sempre foi contra. Porém, depois que o Anel estreia por completo em seu próprio teatro, a Casa dos Festivais de Bayreuth, né? Essa Casa dos Festivais é um teatro que fica na cidade alemã de Bayreuth e foi construída por Wagner para ele próprio ensinar seus dramas musicais e suas óperas de acordo com as suas regras, os seus conceitos estéticos, né? Até hoje, quase 150 anos depois de sua abertura, em 13 de agosto de 1876, até hoje esse teatro, a Casa dos Festivais, só executa a obra wagneriana, com exceção apenas em alguns festivais onde é tocada também a 9ª Sinfonia de Beethoven, a pedido do próprio Wagner. O próprio Wagner fez esse gesto antes da abertura do teatro em 13 de agosto. No dia 12 de agosto ele faz uma pré-estreia com a 9ª Sinfonia de Beethoven. E algumas vezes essa sinfonia é tocada também no festival. O festival geralmente ocorre em finais de julho até mais ou menos a primeira semana de setembro. Bem, quando esta obra é estreada no Festival de Bayreuth, na Casa dos Festivais de Bayreuth, Wagner então resolve fazer uma versão de concerto para essa música. E é exatamente essa versão de concerto que nós vamos ver agora. Mas antes, vamos conhecer um pouco da versão na ópera. Na ópera é a cena que abre o terceiro ato e é cantada por 8 personagens mulheres, as Valquírias. Esta cena aqui. Então, essa é a cena na ópera. Ela dura cerca de 8 minutos. Aí temos apenas os 2 primeiros minutos, mais ou menos, né? Que foi mostrado. Então, é uma cena onde 8 personagens femininas estão no palco, no campo de batalha, e elas levam os guerreiros mortos em combate para o Valhalla. É o mito das Valquírias, né? Quando Wagner pega essa cena e transforma-a exclusivamente em música,
esse tempo de 8 minutos, ele passa a ter mais ou menos 5 minutos. E Wagner dá uma forma a essa música, sem o drama. A forma de rondó. Rondó é uma forma que ela vai e volta. Vou explicar. Você pega um tema A, enuncia esse tema A. Depois você enuncia um tema B. Após a enunciação do tema B, você retorna, você volta a enunciar novamente o tema A. Depois que você enuncia novamente o tema A, você enuncia um novo tema, o tema C. Depois volta novamente para o tema A. A, B, A, C, A. No final, você coloca uma coda. O que é uma coda? Coda é uma palavra italiana que significa cauda. Geralmente, os termos musicais são geralmente em italiano. Embora Bruckner, Mahler, Richard Strauss, esses compositores pós-wagnerianos, alemães e austríacos, eles prefiram usar termos de sua língua vernácula, né, do alemão. Mas geralmente é em italiano, as nomenclaturas musicais. E coda é uma palavra italiana, significa cauda. É exatamente o finalzinho da música. Naquele momento que nós que estamos ouvindo, estamos sentindo já que a música vai acabar, está chegando naquele finalzinho, no pam! Isso aí é a coda. Esse momento até chegar nesse pam no final, nesse acorde final, é justamente chamado de coda. E a Cavalgada das Valquírias, então, ela é um rondó. Ela tem um tema A, que é o tema das Valquírias. Pam, 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 pam. Depois vem o tema B. Wagner repete de novo o tema A, que é o tema das Valquírias, que é o tema principal desse rondó. Depois ele coloca um novo tema, o tema C. E por fim, ele repete o tema A, que é o das Valquírias, colocando então no final a cauda, a coda. E vamos então agora ouvir essa música, a Cavalgada das Valquírias, em versão de concerto, vendo cada um desses pontos do rondó. Antes de começarmos, a música ela é em compasso 9/8, que é um compasso composto, não muito comum. Ela é em si menor, embora a questão da tonalidade em Wagner, ela é muito dúbia. Não podemos falar muito de tonalidade em Wagner. Falamos de regiões tonais, porque nessa peça mesmo, Wagner começa em si maior e termina. Porque nessa peça mesmo, Wagner começa em si menor e termina em si menor e si maior ao mesmo tempo. Então ele vaga livremente por regiões tonais muito diversas, de forma que é muito difícil você estabelecer uma tonalidade para essas peças de Wagner, sobretudo para as peças de sua terceira fase. Essa maleabilidade, esse cromatismo, essas modulações wagnerianas é uma das influências de Wagner sobre a música do século XX. Vamos então à Cavalgada das Valquírias, na versão de concerto. Observem que no início da música nós temos acordes de violinos rápidos, acompanhados de acordes nas madeiras, flautas, flautins, fagotes, clarinetes. Quando o tema das Valquírias emerge nas trompas, forte, amplo, poderoso, essa música das cordas e das madeiras não para. Ela continua acompanhando o tema das Valquírias. Por quê? Ora, esse tema que nós estamos ouvindo, essa introdução que nós estamos ouvindo sob o tema das Valquírias, é o vento e o relinchar dos cavalos. É o vento soprando. Você tem o tema das Valquírias fortíssimo, belíssimo e amplo, e por baixo, aquela sensação de vento soprando no rosto.
As valquírias são mulheres que cavalgam cavalos alados no ar. Preste atenção. Olha os violinos, as madeiras. Já está começando o tema. Nas trombas, ó. Pam, 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 pam. Aumenta o vento. E aí surge o tema das valquírias. Não é lindo demais? Olha o vento soprando. E as valquírias cavalgando. Cada vez mais forte. Olha o vento. Pá, 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 pá. O vento não cessa. Trombones. Esse é o tema A. Agora o tema B. Eu adoro esse frame dos violinos. Isso aí. O tema A. O tema C ele é mais desenvolvido do que o tema B. E mais forte também. Esse momento aqui, desse tema C na ópera, é exatamente o final da obra. E agora, novamente, o tema A. Agora. Dessa vez ele surge mais calmo, mais tranquilo. Trompetes. Então esse diálogo guerreiro entre os metais, trompas, trompetes, trombores e o tema das valquírias, levando então a uma apoteose desse tema. Em toda a orquestra, juntamente com a percussão. Inclusive, se você ouvir bem, você vai notar triângulos. E agora a corda. Levando então a obra ao seu final, na forma de rondô. Não é uma música maravilhosa? Heidegger diz que essa música
é a própria noção de aventura em acordes. E nós sentimos isso. Houve um estudo na Inglaterra. Conforme sabemos, a música ela desperta determinados sentimentos e até comportamentos, né, nas pessoas. E foi feito um estudo com relação à cavalgada das Valquírias, e esse estudo levou à proibição no Reino Unido de motoristas ouvirem essa música dirigindo, porque, segundo esse estudo, essa música leva as pessoas a fazerem as coisas cada vez mais rápidas, inclusive dirigir. Então, esse é o nosso programa de hoje. Foi um prazer tê-los comigo e até o próximo Contraponto.